Oi, gente, tudo bem com vocês? Um abraço para todos vocês. Hoje vou trazer para vocês, gente, romantismo, literatura. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal do professor Gerson Carlos. Mais uma vez peço para você dar aí um joinha, tá? Se inscreve no canal para chegar as notificações para vocês, ajudar a gente nesse trabalho e falar sobre o romantismo, né? Olha só que legal, o romantismo no Brasil. E aí, o que sabemos sobre esse estilo literário, hein? Olha, primeiro a gente sabemos que na cronologia do romantismo no Brasil, o período é o século XIX, inicia-se no ano de 1836, com os suspiros poéticos de saudade de Domingos José Gonçalves de Magalhães. E o término do romantismo no Brasil no ano de 1881, com a publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas de Machado de Assis, no ano de 1881, que inaugura aí, portanto, o realismo. É importante lembrar que se a gente pega a cronologia, nós temos a Proclamação da República, aliás, nós temos a chegada da família real no Brasil primeiro, depois vai para o período regencial, o contexto histórico e a proclamação da independência. Vai ser nesse período que vai ocorrer o romantismo no Brasil. Os fundamentos do estilo romântico, nós temos a liberdade de expressão, o egocentrismo e também o nacionalismo. Ainda sobre as características deste romantismo, podemos caracterizar como subjetivismo, sentimentalismo, idealização, evasão, natureza, liberdade, nacionalismo. E aí o romantismo ele assume e exprime a ideologia burguesa, tá bom? Então, olha, aí nós vamos ter 3 gerações aqui no Brasil. A primeira geração, que vamos ver as características da primeira, segunda e também da terceira geração. Com relação à poesia romântica, a primeira geração, nós temos os traços do nacionalismo, do indianismo e também da cor local. E destacamos aí autores como Gonçalves Dias, o pioneiro, e também Gonçalves de Magalhães. Na segunda geração, conhecida como ultra-romantismo, os traços aí chamado mal do século, o excesso do subjetivismo e também do emocionalismo romântico, de culto da morte e também do pessimismo. Como principal aí nós temos o nosso querido Álvares de Azevedo, Cassimiro de Abreu, Junqueira Freire e também o Fagundes Varela. Na terceira geração, conhecido como pré-realismo ou também de condoreirismo, os traços fundamentados no nacionalismo, temas sociais e também temas políticos. Nós temos um tom retórico e exaltado o desejo de liberdade. Podemos destacar no caso o Castro Alves e também Souza Andrade. Assim como o Victor Hugo havia feito com a águia, o condor, ave da cordilheira dos Andes, capaz de voar em atitudes bem altas, é escolhido como símbolo da liberdade. Daí a origem da denominação condoreirismo. Tá bom, gente? Fala um pouquinho sobre Gonçalves Dias, um indianista amoroso. O principal representante da primeira geração, no caso de Antônio Gonçalves Dias, ele nasceu no Maranhão no ano de 1823. Em 1946, ele publicou o primeiro livro de poesia, que eram os primeiros contos. Aos primeiros contos logo seguirão os segundos contos e também as cestilhas de Frei Antão, lá no ano de 1848. Os últimos contos, os últimos cantos serão publicados no ano de 1951. E em sua poesia, Gonçalves Dias abordou 3 temas românticos fundamentais. No caso, natureza, pátria e religião. Quando eu falo sobre Gonçalves Dias, quem não conhece a canção do Exílio? Todo mundo conhece. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As árvores que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá.
Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontram eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda aviste as palmeiras onde canta o sabiá. Gonçalves Dias, Coimbra, julho de 1843. Já Álvares de Azevedo traz a temática do amor e da morte, a expressão máxima da segunda geração romântica. Ele não publicou, contudo, nenhum de seus livros em vida, porque aos 21 anos, ou seja, em 1852, foi surpreendido pela morte, cuja causa ainda hoje é um mistério. Não sabemos do que morreu Álvares de Azevedo. As principais obras, temos aí de Álvares de Azevedo, Lira dos 20 anos, de 1853. Os poemas mostram que Álvares de Azevedo, ainda adolescente, piegas, meio, cantor de virgens pálidas, e um Álvares de Azevedo mórbido, macabro e satânico. É o principal poeta representante do mal do século, ou o chamado de ultrarromantismo. Já na obra Noite na Taverna, publicada em 1855, é uma série de contos fantásticos narrado por um grupo de amigos reunidos em torno de uma mesa de bar, no caso a taberna. Então são narrativos sobre corrupção, incestos, necrofilia, traição, antropofagia, satanismo, assassinatos por vingança e por amor. Então isso é o que está lá na obra de 1855, Noite na Taverna. Olha só, se eu morresse amanhã, deixa eu ler isso para vocês. Diz o seguinte: se eu morresse amanhã, viria ao menos fechar meus olhos, minha triste irmã. Minha mãe de saudades morreria se eu morresse amanhã. Quanta glória presinto em meu futuro, que aurora de porvir e que manhã. Eu perdera chorando essas coroas, se eu morresse amanhã. Que sol, que céu azul, que doce nalva, acorda a natureza mais louçã. Não me batera tanto amor no peito, se eu morresse amanhã. Mas essa dor da vida que devora, a ânsia de glória, o dolorido afã, a dor no peito amadurecera ao menos, se eu morresse amanhã. Aí, gente, aí nós temos aí realmente Álvares de Azevedo com esse poema, Se Eu Morresse Amanhã. Passamos agora para a terceira geração, a codoreira, do Condor. Castro Alves, o cantor dos escravos. Poesia sobre escravos, campanha abolicionista, como a obra O Navio Negreiro, Tragédia no Lar, e também A Canção do Africano. Tem a poesia lírica, que é a erotização feminina, sensualidade, que explicita a mulher real, lasciva e sedutora. O nome da obra é O Adeus de Teresa. Vamos ver um pouquinho sobre o Navio Negreiro do nosso Castro Alves. Olha o que dizia: O Navio Negreiro é um longo poema em um navio. Era um sonho dantesco e tombadilho, que das luzernas avermelhada do brilho.
Em sangue e se banhar. Em sangue a se banhar. Tinir de ferros, estalar de açoite. Legiões de homens negros como a noite, horrendas a dançar. Negras mulheres suspendendo as tetas, magras crianças cujas bocas pretas regam o sangue das mães. Outras moças, mais nuas e espantadas, no turbilhão de espectro arrastadas em ânsia e mágoa vãs. Aí, portanto, o navio negreiro de Castro Alves, que a gente pode estudar mais sobre isso. Então, gente, olha, o que afirma o historiador literário Afrânio Coutinho acerca da diferença entre o pensamento neoclássico, que é o arcadismo, e o romântico? Ele diz o seguinte: o estado de alma e o temperamento romântico é uma constante universal oposta à atitude clássica por meio das quais a humanidade exprime sua artística apreensão do real. Enquanto o temperamento clássico se caracteriza pelo primado da razão, no decoro da contenção, o romântico é exaltado, entusiasta, colorido, emocional e apaixonado. O romântico procura idealizar a realidade e não reproduzi-la. Então, em síntese sobre o romantismo, só para não esquecer, o romantismo é a primeira estética literária a reivindicar uma literatura autenticamente brasileira e inaugura a era nacional da literatura, tendo como grande projeto a construção de uma identidade nacional. Os autores desse período valorizam os elementos nacionais para consolidar o sentimento de brasilidade nascido com a independência política do país em 1822. O romantismo durou de 1836 a 1881, teve 3 gerações poéticas e 4 tendências de prosa ficcional. Também contou com obras de teatro, incluindo a de Martins Pena, com suas comédias de costumes. No contexto histórico-cultural do romantismo no Brasil, tivemos aí a transferência da família real para o Rio de Janeiro em 1808, a elevação do Brasil à categoria de reino em 1816, a independência do Brasil em 1822, a economia baseada no latifúndio, na monocultura e na mão de obra escrava, a afirmação da identidade nacional e também a formação de público leitor, né? Até então ainda era precária. A segunda geração ultrarromântica, tivemos aí a temática do amor e da morte. Olha o que diz aqui os versos de Laurindo Rabelo. Já sinto a geada dos sepulcros, o pavoroso frio enregalar-nos. A campa vejo aberta e lá no fundo um esqueleto em pé vejo a acenar-me. Entremos, demos a ver nesses lugares mudança grave na mudana sorte. Quem sempre a morte achou o lar da vida, deve a vida encontrar no lar a morte. Laurindo Rabelo, com o poema Adeus ao Mundo. Estes versos de Laurindo Rabelo nos levam facilmente a identificar o tema que fascinou os escritores da segunda geração romântica brasileira, que era exatamente a morte. Tá certo? Pois bem, temos também ainda o poema do Mãe Cativo, essa é da terceira geração romântica. Neste poema, o eu lírico revela a mãe de um futuro escravo e o sofrimento que aguarda seu filho. Diz o seguinte: ó mãe do cativo, que alegre balanças a rede que atastes nos galhos da selva, melhor tu farias se a pobre criança cavasses a cova por baixo da relva. Ó mãe do cativo, que fias à noite as roupas do filho da choça de palha, melhor tu farias se ao pobre pequeno tecesse o pano da branca mortalha. Muito legal, né?
Então, gente, é isso, né? Falamos sobre a literatura romântica no Brasil, o romantismo, passando aí por 3 gerações, tá bom? 3 gerações. Um abraço para vocês, lembrando que essa aula é destinada ao segundo ano F da Escola de Ensino Médio Integral Flávio Rodrigues, de Croatá, Ceará, tá bom? Valeu, gente, um abraço e até mais.